Olá, gestores e líderes do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à Mileres Consultoria e Treinamento. Eu sou Wilson Mileres, pesquisador do comportamento humano e criador de diversos métodos de treinamento e educação de executivos com ênfase nas áreas de liderança, motivação, comunicação e negociação. Nesse vídeo vamos dar ênfase na área de liderança. Eu vou começar falando sobre um mito. Os líderes nascem, feitos ou podem ser formados. Vivemos há séculos com um mito nocivo e equivocado sobre liderança. Esse mito prega que a liderança é um destino reservado somente para alguns de nós. O mito é reforçado diariamente sempre que alguém pergunta: os líderes nascem feitos ou podem ser formados? É claro que todos os líderes nascem ou são natos, assim como todos os atletas, estudiosos, artistas, contadores, vendedores, treinadores. E daí? O importante e fundamental é o que você faz com o que tem entre o seu nascimento e até o presente momento. Se houver motivação e desejo, qualquer talento ou habilidade pode ser alimentado e reforçado. É bastante curioso e revelador que os interessados não perguntem: a gerência e a administração de empresas podem ser ensinadas? Os gestores e administradores nascem prontos ou são formados? Por que será que a gestão ou a administração de uma empresa é vista como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, enquanto a liderança é sempre vista como um conjunto de características natas da personalidade? A liderança não está mais ou menos contida em um gene do que outras competências. Não é um lugar, não é uma posição, nem um código secreto indecifrável pelas pessoas comuns. A liderança é um conjunto observável de habilidades, conhecimentos e principalmente de práticas e comportamentos. É claro que certas pessoas são melhores do que outras nesse aspecto. Mas novamente, e daí? Quanto mais atribuirmos à liderança a um conjunto de traços inerentes da personalidade, mais abandonaremos nossa própria responsabilidade de nos transformar no melhor que podemos ser. Quanto mais tempo esperarmos pela ajuda dos geneticistas para selecionar os melhores e mais talentosos, mais evitaremos assumir responsabilidade pessoal por aquilo que fazemos agora. Só conseguiremos identificar líderes bons, se existem eles de verdade, se admitirmos que a liderança é um conjunto de práticas assimiláveis. O nosso potencial completo de liderança só será revelado se admitirmos que nós somos capazes de aprender a nos tornar melhores líderes. E é com esse espírito que devemos abordar o processo de desenvolvimento da liderança. Não é a falta de um potencial de liderança que inibe o surgimento de mais líderes, mas a permanência do mito de que a liderança não pode ser ensinada. Esse mito recorrente é um empecilho mais poderoso ao desenvolvimento da liderança do que a natureza da pessoa ou as bases do processo da liderança. Portanto, eu quero afirmar que é possível qualquer pessoa aprender a ser um líder gestor. Para isso, dois aspectos são necessários. Primeiro, a vontade de liderar. E segundo, a confiança em sua habilidade de estudar, aprender todas as práticas da liderança exemplar. Afinal, o desenvolvimento da liderança é um autodesenvolvimento. Isso me lembra a história de um lenhador. Ele tinha muita vontade e uma boa técnica. E ele era um campeão na onde ele trabalhava. Ele trabalhava numa empresa de reflorestamento e também que vendia madeiras. E ele derrubava árvores. E eram lugares íngremes que só lenhadores conseguiam chegar. As máquinas não conseguiam ter a produtividade que um lenhador bom. E ele era campeão. A média das pessoas era 20, 25 árvores por dia. Ele derrubava 40. Certa feita, um concorrente comprou uma área ao lado e soube dessa fama desse lenhador campeão. Aí foram lá e recrutaram, aliciaram ele praticamente, dobraram o salário, já colocaram em uma outra situação. E ele, naturalmente, motivado, saiu da empresa e foi para essa empresa nova. Chegou lá, verificou que as coisas eram diferentes. O machado era diferente, a tecnologia era diferente. Leve, um machado levinho, era feito de carbono, tungstênio. E ele ficou impressionado, ele falou assim: olha, eu nunca trabalhei com esse machado. Eu falei: mas esse é de alta performance. Eu posso testar? E tinha uma árvore próxima. Ele foi lá, deu uma pancada tão forte, quase que ele derruba na primeira. Na segunda ele derrubou. Ele falou: nossa, com esse material, com essa ferramenta eu vou arrebentar. E aí ele assinou o contrato e no dia seguinte começou o trabalho. Ele projetou, falou: bom, se eu derrubava 40 lá aqui eu vou derrubar 60. E ele saiu derrubando árvores. Mas de repente, fechou o dia, ele fechou com 45. 5 a mais do que ele fazia.
com aquele machado, ele não entendeu. Ele falou, bom, talvez eu tenha ainda, estou me adaptando. No dia seguinte ele amanheceu até um pouquinho mais cedo, as pancadas já começaram a aparecer antes do sol nascer, ele já estava lá trabalhando, porque ele tinha estabelecido uma meta de 70. Aí, ao invés disso, nem 45, ele fez 42. Caiu mais ainda a performance. Ele falou, meu Deus do céu. Bom, de qualquer forma, amanhã eu vou ralar, vou trabalhar até o sol se pôr. E ralou, trabalhou e foi para 38. Menos do que ele fazia. Aí o que aconteceu? Quando você não tem sucesso naquilo que você projeta, não atinge seus objetivos, a tendência é você desanimar. E ele desanimou. E ele chegou lá para o supervisor e falou assim, olha, lamento, mas eu acho que não estou me adaptando, não está dando match essa minha reunião com vocês. Pô, mas, poxa vida, todo mundo aqui sempre respeitou o seu trabalho, olha de longe, acompanha. Aí um diretor esperto, um líder gestor, passou e ouviu o diário e falou, o que está acontecendo? Ele falou, não, ele está saindo. Como saindo? Você nem chegou, são 3 dias de trabalho. Ele falava, senhor, eu projetei isso, aconteceu aquilo. Projetei mais um pouco, aconteceu aquilo outro. Ele falou, espera um pouquinho, isso não está batendo com os nossos padrões. Deixa eu ver aqui o seu machado. Aí olhou o machado e falou, pô, aí puxou do bolso de trás uma lima e disse, te deram isso? E falou, não, isso não. O que é isso? Isso é uma lima. Você, a cada hora de trabalho, você passa essa lima de um lado ou de outro e a performance do machado fica nivelada por cima. Quer ver? Vou te fazer. Aí passou e ele foi numa árvore próxima e deu a mesma pancada que ele deu no primeiro dia e quase a árvore caiu. Aí ele falou assim, poxa, agora me parece que vai dar tudo certo. Lógico que vai, você tem que usar essa lima a cada hora. E no dia seguinte ele derrubou 80 árvores, depois 82, chegou a mais de 90, quebrando todos os recordes daquela empresa. Bom, o que a gente aprendeu com essas consultorias que a gente tem feito, visitando empresas de todos os portes? É que muitas vezes falta a lima, uma boa ferramenta. E qual é essa boa ferramenta? As boas práticas. Para você afiar os 5 traços necessários para que você seja um líder gestor. O primeiro traço essencial que servirá para afiar a sua performance é a atitude mental positiva. O que é isso? É a capacidade de avançar com vigor saudável e com atitude otimista nos bons e nos maus tempos. O segundo traço é a capacidade de energizar os outros. As pessoas esperam que seus líderes sejam entusiasmados e positivos em relação ao futuro. Fé, otimismo e vontade de vencer em relação ao futuro são qualidades que dão esperança a todos. O terceiro é a coragem, para tomar decisões difíceis, do tipo sim ou não, jamais, talvez. Líderes eficazes sabem quando parar de avaliar e partir para a ação, mesmo com poucas informações. O quarto traço é o entusiasmo, que é aquele sentimento de admiração, de amor, de paixão, aquela vibração sincera, profunda e genuína em relação ao trabalho. Os líderes entusiasmados se importam sinceramente com a vitória de todos os colegas, colaboradores e amigos. E o quinto traço dos líderes gestores é que sabem executar, a capacidade de fazer o trabalho. Significa que o líder sabe converter as decisões em ação e persistir até a conclusão, superando resistências, vencendo os desafios e superando obstáculos inesperados. Os líderes capazes de executar sabem que vencer é conseguir resultados. Em vez de encararmos a liderança como um conjunto inato de traços característicos, uma profecia autorrealizável, e que condena a sociedade a ter apenas um punhado de bons líderes, seria bem mais saudável e proveitoso aceitarmos o fato de que qualquer um pode aprender a ser líder. A liderança não é um privilégio limitado a uns poucos sortudos, é um conjunto observável e assimilável de habilidades e competências que são aplicáveis em todos os níveis. Sabemos que você é capaz de aprender e dominar para ser um líder melhor. E temos como objetivo que os nossos treinamentos sejam essa lima que ajude você a afiar o seu futuro como líder. Saúde e paz. Até a próxima.